Agora para o próximo comercial e a gente já volta, não saiam daí. Volta contigo, né? Mas é uma pena que a gente não consegue botar o intervalo no ar, né? Porque o bate-papo e as risadas no intervalo aqui servem de terapia. Eu preciso esclarecer uma coisa, né? Que tu não é mal feito. Não, eu me trato. Agora eu conheço algumas pessoas que fazem cacuete, vivem estressadas, mas não procuram tratamento. Pois é. Mas é que eu sou uma pessoa bem cuidada. O cacuete, por enquanto, eu vou no João 2 vezes por mês, estou sempre relaxada, entendeu? Eu não estou estressada. O cacuete ainda não atrapalhou a articulação. Atrapalha de vez em quando até a filmagem, mas daí a gente corta a filmagem. Ô, João, me diz uma coisa, mas esse pessoal que tem contratura frequente na cervical, ou até, a gente nota muita gente com tique, né, que contrai muito a musculatura cervical, isso tem influência na articulação? Perfeitamente. A musculatura do pescoço, a musculatura principalmente de trapézio, ela tem uma interferência muito grande na TM. As questões posturais também afetam. O paciente que trabalha em computador ou que fica com a cervical, com o queixo aproximando do peito, isso tensiona bastante. É o próprio cirurgião, né, que fica muito tempo em pé operando, Também. E a própria tensão da cirurgia ali, do paciente ali com ele, também acaba tensionando toda essa região e isso aí acaba afetando a TM. E o paciente busca muitas vezes lá o dentista diz, não, mas teu problema na tua TM está boa aqui, fez um raio-x lá, não, a tua articulação está perfeita, não tem desgaste, não tem artrose, não tem nada. Ah, então vamos fazer uma ressonância, vai lá, faz a ressonância ali, está ali o menisco bonitinho, sem problema nenhum, e o problema dele está todo tensionado em função da postura dele. Essa postura vai provocar essas tensões provocam fixações, alterações nas vértebras da cervical e isso aí vai provocar um desequilíbrio também na ATM. E começando uma interferência ali, a gente removendo essas interferências que são provocadas por essas tensões ou hábitos posturais anormais desses pacientes, a gente consegue fazer com que ele tenha uma diminuição muito boa da sintomatologia apresentada. Essas contraturas na região cervical, eu vou expandir um pouquinho, elas causam dor também? A nível de ombro e braço? Perfeitamente, principalmente a nível de C5 e C6 ali. Como as raízes nervosas cervical, elas ramificam os membros superiores, né? Tanto da região cervical e torácica alta também, que pega o plexo braquial. Interferências naquela região, o paciente pode ter irradiação para membros superiores, ele pode ter perda de força, pode ter queimação, formigamentos, né, parestesias, eles se queixam bastante, inclusive não só pelas tensões ou uma pequena protusão, uma hernia de disco também pode provocar essa sintomatologia em função dessas inervações, elas ramificarem, né, os membros superiores. E esse tratamento, João, como recomendação para quem está assistindo, normalmente ele pode procurar o quiroprata, e ele vai ter... quantas sessões normalmente tu indica? Isso aí depende de cada paciente e de cada caso. Normalmente o que se faz? A gente faz a avaliação, a partir dessa avaliação a gente já tem uma ideia de mais ou menos quantas sessões esse paciente vai precisar. Eu gerencio da seguinte forma: o paciente ele chega no consultório e a gente vai entrar primeiro no que ele veio nos procurar, remissão da sintomatologia. No momento que eu consigo essa remissão, a gente começa a entrar na estabilização do quadro. Então, a gente começa a espaçar essas sessões. Passa para 15 dias, se o paciente ficar bem, em 3 semanas. Em 3 semanas, ele em plena atividade profissional, social e de lazer, sem sintomatologia nenhuma, ele passaria para uma terceira etapa, que é a etapa mais importante, que é a etapa de bem-estar, que nós chamamos, que é a etapa de prevenção. A partir daquela segunda etapa ali de estabilização do quadro, o paciente, muitas vezes, o paciente que tem uma hérnia de disco, por exemplo. Hoje, 80% das hérnias de disco nós conseguimos tratar esses pacientes, né, sem que esse paciente precise ir à cirurgia, e uma coisa muito importante, que ele, em plena atividade profissional, social e de lazer deste paciente.
Então, assim, no momento que eu crio o equilíbrio, que eu coloco ele naquela terceira etapa, eu não curei esse paciente, embora ele ache que esteja curado. A gente coloca para ele, não, nós criamos uma situação de equilíbrio. A partir daí, os danos causados até ele vir nos procurar, né, é que vai começar a se restaurar. Né? Uma hérnia de disco, por exemplo, que tu está tratando um paciente, ela vai levar de 1 ano e meio a 2 anos para esse paciente ter uma certa estabilidade ali, para que ele não venha ter uma sintomatologia, né, novamente, desde que ele vá seguir todas as suas recomendações. Isso vai entrar hábitos posturais, elasticidade muscular e mais o fortalecimento da musculatura. Quer dizer, o paciente não precisa, para fazer o tratamento, não precisa se afastar do seu dia a dia, né? Com certeza, ele vai fazer o tratamento em plena atividade profissional, social e de lazer. Essa é a grande vantagem, digamos assim, do tratamento com a quiropraxia, porque a gente procura, claro que dentro do possível, né, não limitar aquele paciente das atividades normais dele. As sessões, desculpa, as sessões, elas duram em torno de quanto tempo? A sessão, a avaliação, que é a primeira sessão, que é onde tu vai avaliar o paciente, colher uma anamnese, identificar onde ele tem as principais subluxações, ele leva em torno de 30 a 40, 45 minutos, dependendo do número de exames que esse paciente nos traz. Se o paciente não traz exames, ele não tem um histórico de trauma, tu fez os testes físicos, ortopédicos, neurológicos, ele não apresentou nenhum indicativo que tu necessite de algum exame de imagem, ou raio-x, tomografia, ressonância, ou algum exame laboratorial para confirmar algum possível diagnóstico, ele já inicia o tratamento. Se caso for detectado que ele precise isso, ele vai ser solicitado esses exames e ele vai nos trazer, e a partir daí vai ser feito um gerenciamento daquele caso. Aí vai ser informado para ele, ó, vai acontecer isso, para que a gente consiga resolver. As sessões de retorno desse paciente ficam em torno de 15 a 20 minutos. Eu te pergunto isso porque até para a gente que não vive isso dia a dia, né? Eu trabalho com cirurgia plástica, então a gente acaba trabalhando só com beleza, né? E foge um pouquinho do dia a dia de consultório. Sim. Eu não tinha noção que essas lesões eram tão frequentes. Por exemplo, qual é a porcentagem de paciente que te procura com bruxismo? Tu tem mais ou menos uma estatística disso? A minha estatística é viciada, né? Porque eles já vêm direcionada. Mas na clínica do dentista... A quantidade de pessoas hoje em dia, com o número de estresse que existe... Olha, eu vou te dizer assim, é quase 60% dos pacientes, 70% tem bruxismo? 60%, exatamente. Daí entre 100% e 70% dos pacientes têm bruxismo, né, Miguel? Tem bruxismo. Não estou exagerando, Não, né? não está exagerando. Claro, alguns com sintomas e outros sem sintomas, mas que fazem o bruxismo é a grande maioria. E tu nota, Miguel, pelo seguinte, os pacientes estão vindo com molares quebrados ao meio. Aí tu diz assim, doutor, mas eu fui comer o pãozinho de manhã, meu dente doeu. Mas aí tu vê assim, não é que ele foi comer o pãozinho, não era o pãozinho que tinha pedra, não era nada. Ele bruxou à noite, ele fraturou o molar bruxando. E uma característica do bruxismo é o seguinte, o peso da nossa mordida todos os dias vai de 90 a 130 quilos. O peso no bruxismo é 10 vezes maior. Como o Miguel falou, de noite tu não tem o controle próprio sensitivo. Então não é 130 quilos, é 1.300 quilos à noite que tu faz em cima do dente. Então tu detona com os dentes. Por isso que tu acaba com os dentes da frente, tu quebra os molares. Então o peso do bruxismo é 10 vezes o peso da mordida sobre o alimento. Se já é 130 quilos sobre o alimento, é 1.300 quilos à noite. Detona com os dentes. Qual é o tratamento normal que o dentista dá para esse paciente feito o diagnóstico de bruxismo? Por exemplo, de noite ele vai ter um tratamento específico. Vai ter. O que se faz com esse paciente? No consultório dentário, se ela me permite dizer, se usa muito placas de bruxismo. Tá? E acho que serve aqui um alerta para os pacientes que buscam atendimento ou tratamento ou buscam a placa direto. Existe uma grande diferença entre placa rígida e placa flexível, Miguel. Em muitas clínicas do Bastantão, que sai mais barato, se faz as placas flexíveis, macias de silicone, porque aí o paciente pode morder,
que é macia, que amortece, que é bom, que não estraga o dente. Não, acaba com a musculatura e detona a articulação, aumenta o estímulo. As placas têm que ser rígidas, as placas têm que ser duras, elas devem e têm que ser rígidas. Mas uma pressão de 1.300 quilos em cima de uma placa de silicone vai durar uma noite a placa de silicone. Exatamente, não tem melhor cabimento, né? Enquanto a placa rígida, ela vai sofrer desgaste, claro que vai sofrer desgaste, só que a placa se confecciona nova placa, se faz o reparo de placa, se acrescenta nos desgastes de placa e se protege dentes, trabalhos restauradores, trabalhos protéticos, implantes dentários e assim por diante. Então, no consultório dentário, a gente consegue trabalhar com o paciente no bruxismo de forma paliativa. Né? Nós não estamos prevenindo o bruxismo e nós não estamos tratando o bruxismo propriamente dito. Estamos diminuindo as consequências do bruxismo. É aí que o dentista consegue. Mas o tratamento do bruxismo propriamente dito, obrigatoriamente, no meu ponto de vista, passa pelo consultório do psicólogo ou do psiquiatra. Então, a psicoterapia é fundamental para que ele consiga, muitas vezes, lidar com situações de estresse do seu dia a dia, em que a noite é a válvula de escape dele, é o bruxismo, é o ranger de dentes, é o apertamento dentário. Psiquiatra, acho que entra junto o gerente do banco. O gerente do banco, com certeza. Pode incluir nessa... Do que eles incomodam durante o dia, não tem como. E nessa gama aí da cura, do tratamento do bruxismo, pode incluir alguns exercícios de alongamento, né? A fisioterapeuta, o quiropraxista. A gente costuma usar bastante a junção do quiropraxista. Nós tivemos uma paciente em comum que a gente usou, um neurologista, que ela já estava numa intensidade tão grande que precisou de uma medicação um pouco mais forte. Muitas vezes se usa um relaxante muscular também quando a intensidade está a ponto do paciente já não conseguir dormir também, né, Miguel? Bastante. Então, o importante é que o paciente, quando ele vê, né, Miguel, ele procure o dentista, que ele procure o recurso, porque muitas vezes a pessoa fica tentando resolver o problema sozinho também, né? Não tem remissão espontânea. Não existe. A única coisa que ele não vai curar por si. Só a afta que remove. Sara sozinha, o resto nada. Ana, e essas reconstruções que tu faz, né? Porque não deixa de ser uma reconstrução. Por exemplo, eu tenho lâminas de porcelana na frente que foi a Ana que colocou. Tá? Isso ajuda? No meu interfere? Caso, não, olha, depende assim, tem que ser um caso muito estudado, muito certinho. No meu caso, por exemplo, ajudou muito. Porque algumas pessoas, dependendo do caso, por isso que tem que ser um caso estudado, dependendo do caso do bruxismo, falta guia canina, falta algumas coisas que a gente consegue até reconstruir com o uso da lâmina de porcelana. Então, assim, muitas pessoas, até como o Miguel falou, têm bruxismo por faltas dentárias, por desgastes dentários. Então, assim, algumas coisas com a reabilitação oral, o protesista vai reabilitar e vai conseguir resolver. Muitas vezes a pessoa tem bruxismo porque faltam dentes. Então, ela vai lá, vai colocar dentes, vai colocar implantes, então vai conseguir reabilitar. Então, é muito importante que a pessoa que está fazendo bruxismo vai diagnosticar o que está causando, né? Exato. Vai reabilitar, vai colocar dentes. Muitas vezes o uso da lâmina ajuda, porque vai reabilitar o que está faltando, vai fazer ajustes oclusais. No meu caso, a lâmina resolveu. Eu nunca fraturei uma lâmina, e olha que eu tinha um bruxismo severo, por causa do meu bruxismo. Nunca fraturei uma lâmina por causa disso. Muito antes, pelo contrário. Fiz conjunto, eu faço o ajuste, tudo direitinho. E a gente tem que ir resolvendo, né? Exato. Faço os meus ajustes, faço alongamento, tem os exercícios para quem tem bruxismo, né? Que são alongamentos, tem exercícios que a gente faz, que o seu dentista vai dar de alongamento, que é para dormir bem, né? Ana, complementando, acho que só um detalhe a gente estava, para não deixar passar, é a questão de as dores orofaciais, também não é só de ATM, né? Existe também as dores por alterações de glândulas salivares, que repercutem em dores na face, os próprios tratamentos dentários mal executados também dão dores na face, então não quer dizer que todas as dores no rosto obrigatoriamente sejam lesões musculares ou articulares, né? Existe uma divisão entre dor neuropática, quer dizer, dor de origem nervosa, e dor visceral, que vem dos dentes, dos músculos, vem tudo mais. Essas dores viscerais, nós dentistas conseguimos trabalhar muito bem,
acredito que o quiroprata também consegue atuar muito bem. A dor neuropática é essa